Salve, salve meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão. Ei, tom, mais um vídeo maravilhoso pra você ter sorte, pra você, meu amigo. É isso aí, seja bem-vindo ao canal Português Fácil, eu sou o professor Thiago Boranelli, estamos juntos para mais uma aula. Nós vamos falar do que hoje? Nós vamos falar de classes de palavras para o Enseja. Mas, se você, meu amigo, minha amiga, vai fazer uma outra prova e precisa da classe de palavras, acompanhe esse vídeo também que vai fazer muito bem para a sua vida, tá? Então, hoje eu vou explicar certinho algumas classes gramaticais, classes de palavras que são importantes para essa prova, beleza? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito ao YouTube perceber que o canal é bom, que o canal realmente tem conteúdo importante entregar para mais pessoas, tá? E se você tem alguma dúvida sobre a prova do Enseja, manda aqui para que eu possa o quê? Para que eu possa fazer um outro vídeo falando sobre esse tema que você quer aí aprender mais sobre o Enseja. Então, ó, coloque o seu comentário aqui, por favor, e deixe o seu like nesse vídeo. Valeu? Bora lá então começar? 2, 3, já valendo! Galera, ó, então vamos lá. Classes de palavras ou classes gramaticais. Primeira coisa que tem que saber, tem o mesmo significado. Então, se eu falo classe de palavras, eu estou falando de classes gramaticais, tá? Quando eu falo classes gramaticais, lembra o quê? Gramática, né? Aquele livro gigantesco, assim, a Bíblia da língua portuguesa é a gramática. O que acontece? Na gramática, nós encontramos todas as regras da nossa língua, beleza? E aí, lá dentro da gramática, nós temos uma parte chamada de classes de palavras ou classes gramaticais. Significa o quê? Cada palavra na língua portuguesa pertence a uma família. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma caneta, eu falo, opa, caneta. Óbvio, né? Pego a caneta e falo o quê? Eu pego a caneta e falo, caneta. Dentro da língua portuguesa, a palavra caneta ela faz parte de uma família, faz parte de uma classe. É igual escola, tá ligado? Por exemplo, na escola a gente tem as classes, não? Então, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeira série do médio, segunda série do médio, terceirão e por aí vai. São as classes. Então, quando eu olho para a palavra caneta, a que família que ela pertence? É isso que nós vamos ver. Bem, então, nós temos muitas palavras, tá? Então eu tenho, por exemplo, essa caneta aqui, a palavra é caneta, mas eu tenho uma característica dela, que é azul. Opa, caneta azul. Então a palavra caneta faz parte de qual família e a palavra azul faz parte de qual família? Isso é o estudo das classes gramaticais e das classes de palavras. O que acontece? A primeira coisa que eu quero falar com você que vai fazer a prova do Enseja. Será que cai as classes de palavras na prova do Enseja? Sim, senão eu não faria esse vídeo. Agora, quantas classes de palavras nós temos na língua portuguesa? Nós temos 10 classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais. As 10 classes gramaticais aparecem na prova do Enseja? Não. Tá? Não. Então, a gente tem um estudo das provas de 2017, tá? A 2020, beleza? E aí, o que aconteceu? Dentro dessas provas, nós tivemos um padrão. E é isso que eu vou mostrar para você. Qual o padrão de comportamento dessas questões? Então, dessas 10 classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa, quais são as classes que mais aparecem? Ou quais foram as classes que apareceram até agora? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês essas principais classes. E são 3 que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Tá? Na verdade mesmo, 2 classes que são bem comuns. Uma outra eu vou colocar mais porque ela ajuda a entender as outras que eu preciso nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, iPadzinho na tela para você. Ó, então nós vamos falar das classes gramaticais. A primeira que eu quero colocar para vocês é a chamada substantivo. Essa foi a que eu terminei agora dizendo para vocês que, essa classe, ela não aparece muito, mas ela é importante porque ela coordena uma outra que eu vou trabalhar. Então, a classe gramatical de substantivo, ela trabalha com a ideia de nomear. Então, eu vou colocar aqui, ela, vou apagar para ficar bonitinho, ela nomeia os seres de uma espécie, tá? Então, nossa,
A felicidade é algo importante para a humanidade. Então, felicidade é um nome, né, daquele sentimento. Então, felicidade. Nossa, o ódio corrompe a sociedade. Então, o ódio, isso é um nome daquele sentimento. É um substantivo. Do mesmo jeito que a palavra caneta é um substantivo, do mesmo jeito que a palavra celular é um substantivo, do mesmo jeito que se eu olhar para mim, eu vou ter vários substantivos no meu corpo, né? Cada parte do meu corpo tem um substantivo. Então, braço é um substantivo, pelo é um substantivo, relógio é um substantivo, pulseira é um substantivo, unha é um substantivo, cutícula é um substantivo. Isso tem muita coisa, né? Se você olhar só para o seu corpo, que acaba sendo um substantivo. Tá? Então, essa é a maior classe da língua portuguesa, por isso que eu acho importante eu falar para você. Tá? Bom, então, substantivo. Agora, indo para a parte da prova do enseja, de uma classe gramatical que aparece bastante, é essa aqui, ó. Adjetivo. Tá? O que é o adjetivo? O adjetivo, ele vai trazer uma característica para quem? Para o substantivo. Então, o adjetivo traz uma característica para esse substantivo. Beleza? Então, lá no início do vídeo eu falei caneta azul. Opa, azul é uma característica dessa caneta. Essa aqui tem várias cores. Tá? Ó, preto, vermelho, verde, azul. Tá? Opa, caneta colorida. Né? E por aí vai. Beleza? É isso. Então, ó, camiseta preta. Então, adjetivo é a classe que trabalha com características. Combinado? Beleza até aqui? Bom, uma dica que pode acontecer é aparecer uma subclasse dentro do adjetivo, que é chamada de locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Ele tem a mesma função que o adjetivo, ou seja, trazer uma característica para um substantivo. Só que quando eu tenho a palavra locução, significa que é formado por mais de uma palavra. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, batata é um substantivo, recheada é um adjetivo. Se eu falo batata com recheio, opa, em vez de eu falar recheada, que é uma palavra só, eu formei esse recheada com duas palavras. Eu falei com recheio. Isso é uma locução adjetiva. Amor materno. Materno, uma palavra. Se eu falo amor de mãe, é o mesmo sentido, mas eu usei duas palavras para transmitir essa ideia. Locução adjetiva. Agora, se eu falo amor paterno e materno, eu usei duas palavras, mas as características são independentes. Materno é uma coisa, paterno é outra. Eu tenho duas palavras, mas elas não são dependentes, né? Materno, mãe, paterno é pai. Aí eu tenho dois adjetivos. Agora, se eu falo amor de mãe e de pai, ó, de mãe, duas palavras. De pai, duas palavras. É locução adjetiva. Beleza? Então, o adjetivo é uma classe que aparece muito na prova do ensejo. Então, você pegar uma alternativa e falar assim, o texto utiliza com frequência adjetivos. O que é isso? Você vai olhar para o texto e vai verificar se realmente ele traz várias características. Então, se a alternativa falou assim, o texto utiliza com frequência adjetivos, o que você vai fazer, meu filho? Você vai lá no texto, vai começar a ler esse texto e vai começar a circular esses adjetivos para ver se realmente eles são frequentes. Aí você tem um texto puta longo e tem 3 adjetivos. Ele está usando com frequência? Não. Então você não vai dizer isso. Combinado? Tamo junto? Belezinha? Bom, uma outra ideia, uma outra classe, nada a ver. Uma outra classe que vai aparecer bastante é a classe gramatical chamada de verbo. E aí, o que interessa no estudo do verbo? Tá? Interessa você saber o seguinte, essa aqui é uma dica, tá? Você vai conjugar. Vai conjugar. O que é conjugar uma palavra? Você vai transformá-la de acordo com algumas pessoas. Que pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ai, professor, não vou decorar isso. Cara, então só transforma eu e nós. Como assim, professor? Por exemplo, se eu pego a palavra... Vamos ver se a palavra andar é um verbo? Andar. Como que seria eu? Eu ando. Não importa se você está falando no presente, no passado ou no futuro, mas
Faz as mudanças. Vamos pegar no passado, ó. Eu andei. Ah, como seria nós? Nós andamos. Nós andamos. É isso. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Eu vou fazendo essas mudanças para verificar se a palavra realmente é um verbo. Agora, vamos pegar a palavra, sei lá, aqui, ó, tá. Caneca. Eu, caneca. Nós, canecamos. Gente, não existe isso. Então, a palavra caneca não é o verbo. Tá? Celular. Eu, celulei. Nós celulamos. Não existe. Pular. Eu pulei. Nós pulamos. E pular é verbo. Então, uma dica para você saber se a palavra é verbo ou não, você vai conjugar essa palavra. Isso é uma dica. A definição de verbo é outra. Ah, a palavra que traz ação, estado, fenômeno da natureza. Tá, mas o que me interessa numa prova é verificar se você sabe que aquilo é um verbo. Porque o exercício vai falar assim, o texto apresenta verbos. E aí, é muito comum os exercícios eles falarem o seguinte sobre os verbos. Eles falarem sobre as pessoas. Então, por exemplo, ele quer saber se o verbo está... Aqui, ó. Um exemplo. Ele quer saber, o verbo está em primeira pessoa ou o verbo está em terceira pessoa? O que seria essa primeira pessoa? Seria eu ou nós. Eu é a primeira pessoa do singular, o nós, plural. Tá? O que seria a terceira pessoa? É ele ou eles. Então, como assim? Ele ou eles. Então, por exemplo, o exercício falou, o texto apresenta vários verbos em primeira pessoa. Não tem que estar escrita a palavra eu, mas daí você vai lá e acha a palavra pulei. Quem pulei? Eu. Você acha a palavra entrei. Quem entrei? Eu. Acha o fiz. Quem fiz? Eu. Opa, tem primeira pessoa. Fizemos. Quem fizemos? Nós, primeira pessoa. Agora, se tiver escrito assim, ó. Pulou. Quem pulou? Ele. Entrou. Quem entrou? Ele. Fizeram. Quem fizeram? Eles. Então, significa que aquele texto tem mais palavras em terceira pessoa. Isso é uma outra coisa que os exercícios costumam pedir de classes gramaticais. E aí, outra coisa que aparece sobre verbos bastante na prova do Enseja é sobre verbos, tá? Verbos no imperativo. O que são os verbos no imperativo, galera? Verbos no imperativo. Ó, a palavra imperativo lembra o quê? Imperador. Imperador manda ou não manda? Imperador manda, dá ordem, tá? Então, verbo no imperativo é quando o verbo vai dar uma ordem. Então, vamos pegar esses que eu usei aqui, ó. Por exemplo, pulei. Como que é ficar na ordem? Pule. Pule. O entrei, como que fica? Entre. Tá? E o fiz, como que fica? Fazer. Faça essa atividade. Então, essas são palavras do imperativo. Então, são essas classes gramaticais e dessas formas que normalmente a prova do Enseja vai cobrar de você em exercícios. Combinado? Curtiu? O que eu quero que você fique ligado? Ó, volta para mim aqui. O que eu quero que você fique bem ligado? No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês estratégias de estudo para você potencializar os seus acertos. Então, como organizar uma rotina de estudo de modo que você não vai esquecer um conteúdo que você estudou. Tá? A gente precisa fixar isso. Às vezes você assistiu o vídeo agora, entendeu, mas a longo prazo você vai fazer o exercício, mas você esquece. Por que isso acontece? Então esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Eu quero ver você aqui no canal na quarta-feira. Fechou? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!